Bom dia, família! Graça e paz a todos que estão aqui presentes, graça e paz a todos que estão nos assistindo por meio da internet ou irão nos assistir. Se você esteve no domingo passado, de manhã ou de noite, ou assistiu por meio da internet, você viu aí o pastor Cornélio falando sobre os sonhos e planos para a nossa amada PIB. E se você acompanha as redes sociais, você viu aí um comunicado chamando todos os membros para fazer parte desse bate-papo. Trazer perguntas, dúvidas, para que nós, como família, estejamos cada dia mais andando lado a lado, na mesma página, no mesmo caminho, com o único objetivo: sermos cada vez mais a expressão de Jesus Cristo e sermos aí a expressão de Jesus Cristo para aqueles que estão aqui dentro e para a nossa comunidade. E hoje nós estamos com essas perguntas. Diversas pessoas mandaram perguntas para nós e nós louvamos a Deus, porque nós temos uma igreja participativa. E nós teremos esse bate-papo nessa manhã. Vou até explicar como vai funcionar. Teremos 3 blocos de perguntas, onde o primeiro bloco serão perguntas introdutórias. O segundo bloco são perguntas de projetos diversos, projetos sociais, projetos para a igreja e projetos para a comunidade. E o terceiro bloco de perguntas são a parte de ministérios. E aí o pastor Cornélio vai encerrar aí as considerações finais, o fechamento, e para todo mundo aí ir tranquilo para casa e curtir o domingo. Bom, mas antes de começar, pastor Cornélio, vou pedir para você orar aí e falar com essa igreja. Bom dia a todos. Bom dia também àqueles que nos acompanham online. Eu quero dizer que, primeiramente, eu acho que eu nunca me senti tão nervoso num púlpito, porque normalmente a gente vem e a gente traz uma palavra e prega, mas hoje eu estou trazendo junto aqui meu coração para mostrar para a igreja aquilo que Deus tem falado a mim e a nossa igreja. E é claro que isso mexe muito comigo, porque nosso objetivo é alinhar os nossos sonhos, né? Alinharmos a nossa visão e ajudar a igreja a entender tudo aquilo que nós queremos realizar como igreja, aquilo que Jesus tem projetado para a vida de nossa igreja. Então eu confesso que eu estou um pouco ansioso para esta conversa. Como eu já mencionei, no domingo passado, nos ambos os cultos, falamos sobre os sonhos para a PIB, né? Os sonhos para o futuro. Mas a primeira pergunta aqui, ela está falando sobre o presente. Então, pastor Cornélio, quais são os sonhos e planos que a igreja já vive? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu estou aqui na igreja há 4 anos e meio. E várias coisas eu já vi Deus realizar neste lugar. E eu vou tentar pontuar algumas delas. Talvez eu esqueça algumas, mas eu vou tentar pontuar algumas. Uma das coisas que eu quero destacar é a integração entre a escola batista e a igreja batista. Hoje nós trabalhamos numa parceria harmoniosa. Muitos investimentos, por exemplo, estruturais, eles foram feitos graças a essa parceria. Também investimentos espirituais. Os estruturais, eu acredito que todos observam, né, no entrar, no sair, né? Nós tínhamos aqui uma grade, hoje foi feita uma nova grade, ar-condicionado, as salas hoje todas, né, com quadros digitais, enfim, há uma série de coisas estruturais que a igreja melhorou. Mas também investimentos espirituais nessa parceria de escola e igreja. E recentemente, acredito que foi no culto passado, nós estávamos aqui comemorando o acampamento, né, que você fez parte disso, né, como líder dos jovens, Vinícius e muitos outros membros da igreja, do acampamento, adolescentes e jovens, os quais alunos da escola foram convidados. Nós tivemos, né, 10 alunos, né, da escola. Isso é parceria e também visando um trabalho espiritual. No ano passado, a escola apresentou uma cantata de Natal, de nossos cultos, né? Então você veja que há uma integração hoje, trabalho de escola e igreja, muito bom.
Uma outra atividade, a implantação de mensagens no formato séries, que também é muito importante, porque dessa forma nós aprofundamos o conhecimento das verdades bíblicas, né? Então, aqueles que viram desde o ano 2018, nós temos trabalhado com séries de estudo. Inclusive, se você não teve a oportunidade, você está me ouvindo, de ouvir todas essas séries, está lá no nosso canal, no YouTube, né? As pessoas podem entrar e acompanhar estas séries. A implantação das gravações de nossas mensagens, né? Porque nós não só introduzimos os cultos de série, mas as mensagens passaram a ser gravadas, como eu disse, você pode hoje ouvir no YouTube. E também essas gravações possibilitaram, por exemplo, que pessoas estejam nos acompanhando online, como talvez neste momento estejam. Pessoas que, por alguma razão, não puderam estar no culto. Seja por uma questão de enfermidade, muitas vezes por um trabalho, viagem, mas que aonde estiver ela pode acompanhar o que está acontecendo na vida da igreja. Então isso também, eu acredito, foi algo muito bom, muito positivo. Durante esse período nós tivemos também a reestruturação dos nossos ministérios de faixas etárias. Nós estamos reestruturando agora o ministério infantil. Nós tivemos uma reestruturação, né, com a chegada do Danilo, por exemplo, dos pré-adolescentes, os Gama. Mais tarde o Vinícius, adolescente, você chegando, jovens, não é? Então tudo isso tem feito com que a igreja tenha uma sequência de trabalho que começa dos pequeninos, né, agora, e depois você tem ministério de casais, adultos. Então é uma reestruturação dessas faixas etárias. E eu acho que isso também era algo que nós tínhamos no coração como uma prioridade muito importante. Eu vou levantar ainda mais um ponto. Por exemplo, o projeto de transição pastoral. A chegada de vocês, seminaristas. E aí eu vou falar de você, Rubinho, né, que está aqui conosco, Vinícius, Mateus, que está chegando agora ao grupo, que vai estar junto também com o infantil. Dá a nós, pastores, né, a mim, o pastor Décio, a oportunidade de prepará-los para assumirem o bastão da liderança no futuro. Coisa que antes nós não tínhamos essa perspectiva, né? Então hoje nós estamos trabalhando já com vocês para que amanhã, né, Deus querendo, e assim eu espero que aconteça, vocês vão assumir esse bastão, né? Então eu acho que todas estas coisas são conquistas presentes já, né, que já estão sendo experimentadas por nós. E muito importante, eu acredito, para a vida de nossa igreja. Amém, amém. Acredito que os cultos online foram uma diferença grande, né? Sim. Porque a igreja não pôde se reunir. Sempre uma preocupação para mim na antiga igreja que eu frequentava. Ficava imaginando o pessoal que ficava doente. Eles recebiam a ceia em casa, mas eles não participavam do culto, né? Então deu essa oportunidade. Isso que você comentou foi muito legal. Acho que essa oportunidade foi muito boa. Bom, segunda pergunta do nosso primeiro bloco. Pastor Cornélio, como é a igreja que o pastor Cornélio sonha? Bom, eu posso dizer que nós gastamos um domingo, né, falando a respeito disso, né? Domingo passado, de manhã. Em poucas palavras. Domingo de manhã e domingo à noite, né? Não vou, então, detalhar tanto. Mas vamos tentar, então, resumir isso. Eu sonho com a igreja que Jesus sonha. Não é um eu sonho, não. Eu sonho com a igreja que Jesus sonha. É uma igreja onde todos os membros, eu tenho declarado isso, todos os membros sejam uma expressão do amor de Deus. Aonde estiver, e quando eu falo onde estiver, seja aqui dentro da igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja uma expressão desse amor de Deus, né? Então eu sonho com uma igreja onde todos possam servir uns aos outros, tá? A partir dos seus dons, a partir daquilo que Deus deu a elas. E isso é muito importante, porque cada vida, cada um da igreja tem o seu valor e a sua importância. Mas o valor e a importância de cada um só tem sentido quando ela está no lugar certo.
Tá? Então, por exemplo, Deus fez a igreja e colocou na igreja dons diferentes, pessoas diferentes. Então, ele escolheu uma pessoa para ser cabeça, por exemplo. Mas quem é o cabeça? É Jesus Cristo. Jesus é o sumo pastor, certo? Mas Jesus, ele não está aqui mais fisicamente. Então, Jesus, diz a palavra lá em Efésios 4:11, que ele elegeu alguns apóstolos, evangelistas e pastores, para que estes dirijam a sua igreja, para que esses representem ele na sua igreja. Então, os pastores é a continuidade do ministério de Jesus Cristo, no sentido de ser o cabeça. Aí Jesus colocou dentro da igreja, por exemplo, outros irmãos que são mãos, são pessoas que aconselham, são pessoas que seguram, são pessoas que, né, fazem diversos. Deus colocou outros que são pés, que vão dar sustentação para a igreja na sua caminhada. Deus pôs coração, aqueles que são amorosos. Deus, enfim, são diversos dons, diversas funções. Mas quando o pé quer ser a mão, não dá certo. E aí atrapalha todo o movimento. Ou a mão quer ser pé, também não dá certo. Ou quando o pé acha que pode ser a cabeça, também não dá certo. E às vezes isso acontece. Por quê? Porque muitas vezes um pé pode ser colocado num cargo ou numa função dentro da igreja, de uma liderança, mas ele não é chamado para aquilo. Ele não foi chamado para ser cabeça, ele não foi chamado para ser pastor, ele não tem de Deus aquela unção, mas ele começa a acreditar o pé que ele é cabeça, ou a mão que ele pode exercer determinado. E aí isso complica a vida da igreja, né? Porque você então começa a ter papéis todos errados, e aí você tem um monstro, não mais uma igreja, né? Você tem um monstro, cada um, você imagina então a cabeça está no lugar do pé, o pé está no lugar da cabeça, então perde o sentido. E Deus estabeleceu assim, Deus vai fazer fluir a unção dele através de um corpo, mas de um corpo que está estruturado de maneira correta, né? Porque senão se perde todas as coisas, perde a unção. Então, a maneira de Deus lidar com cada um é diferente. Por quê? Porque cada um tem sua função no corpo. Ele vai conversar com o pé e vai ajudar o pé a ser um bom pé. Mas o pé não pode querer ser a mão. E Paulo fala disso, né? A orelha não pode querer ser o nariz quer ser a orelha, não dá certo. Então, eu preciso entender cada um de nós, a nossa função dentro do corpo, e cada um buscar melhorar dentro daquilo que Deus colocou para ser. Entende? Então, se eu, Cornélio, for pé, eu posso exercitar para o meu pé ser melhor. Isto é, eu ser um bom pé, ter mais força muscular para sustentar mais, ajudar a correr melhor, fazer um treinamento e melhorar aquilo que Deus já me deu. Mas não adianta eu querer ser mão, porque eu não tenho as funções para segurar, para fazer isto, você entende? Então cada um precisa ser capacitado no corpo para aquilo que Deus chamou, e nós temos que fazer cada um melhorar no corpo para isso. Então eu sonho com essa igreja, que essa igreja onde cada um se descobre dentro dela, funcione de forma que ela se sinta bem também, porque quando ela faz aquilo que ela deseja, e aquilo que Deus capacitou ela vai ter bons frutos disso. Aí todo mundo vai se alegrar com ela, e todo mundo vai desejar ela. Por quê? Porque vai frutificar dentro daquilo. Então cada um tem que entender o seu dom, o seu lugar. E assim, então eu sonho com isso, uma igreja onde todos sirvam uns aos outros a partir dos seus dons, né? Uma igreja onde as pessoas possam dar o melhor de si. E eu quero ajudar a igreja, isto é, a cada membro, a aperfeiçoar o seu dom, a aperfeiçoar aquilo que Deus tem para ela. E eu quero e sonho com uma igreja aberta para se relacionar com o mundo lá fora, aberta para servir ao mundo lá fora, aberta para ser luz lá fora, tá? Não só interno, né? É ótimo as nossas reuniões de domingo, mas nós precisamos viver igreja de segunda a sábado, dispostos a servir. Então nós precisamos sim pensar nisso. Eu acho que em resumo é a igreja que eu sonho. Legal, bacana. Então, basicamente, resumindo, quando nós sabemos o local onde Deus quer que nós estejamos, ou seja, o nosso papel no corpo, nós somos uma expressão de Jesus, que além de ser bênção na vida
da igreja também expressa Jesus para fora, na comunidade. Aí as pessoas olham para a igreja e vão ver o Cristo revelado na igreja, né? Amém. Glória a Deus. Bom, pastor Cornélio, então falando um pouco sobre membros. Como um membro pode ser bênção na vida da igreja? Além de ser uma expressão de Jesus, claro. Você sabe que eu resumiria isso aí numa frase? Sendo cristão. Tem que ser Cristo, cara. Né? Você tem que viver como Cristo. Como é que um membro vai ser bênção? É se ele viver como Cristo viveu, né? Aí a gente pode se estender muito, mas é aquilo que nós falamos, amando, sendo luz, de uma forma mais, talvez, objetiva, vamos assim dizer. Eu acredito que é vivendo a mutualidade, né? Aconselhando aqueles que precisam ser aconselhados, vivendo em luto com aqueles que estão em luto, vivendo em alegria com aqueles que estão em alegria, em vitória, ensinando aqueles que precisam ser ensinados, abraçando aquele que precisa ser abraçado, amando quem precisa ser amado, perdoando quem precisa ser perdoado. É a mutualidade que a Bíblia ensina. Então, se cada um de nós buscarmos viver essa mutualidade ensinada pela Bíblia, nós vamos ser uma igreja melhor, e nós vamos estar todos pastoreando dessa forma uns aos outros. Esse é o pastorear. Nós pensamos muitas vezes que o pastorear é uma ação de alguém que foi designado sacerdote, né, que tem que sair, por exemplo, e visitar. Os membros normalmente olham para aquele que foi designado sacerdote e pensam, ele tem que visitar. Não, ele tem que aconselhar. Não é isso. A Bíblia não ensina assim. Essa não era a igreja de Jesus Cristo, né? A igreja de Jesus Cristo era uma igreja que vivia isso, a mutualidade, né? As pessoas iam de casa em casa. Uns aconselhavam, né, uns aos outros, né? Uns suportavam também uns aos outros, né, dando suporte, né, para o outro. Não é? Exortavam uns aos outros, corrigindo, mostrando o caminho certo. Então, ser cristão nesse sentido, viver a mutualidade. E nós precisamos sair da nossa individualidade, porque cristianismo é você deixar de viver para si, tem que ir para a cruz. Negue a si mesmo, tem que ir para a cruz, tem que morrer e viver para o outro. Então é isso que Cristo fez. Por isso que eu disse, temos que ser cristão, temos que seguir a Cristo. Viver como ele viveu se doando, né? Ele viveu se entregando aos outros. Nós precisamos viver isso, esse é o cristianismo. Amém. Então agora vamos para o nosso segundo bloco de perguntas, que é relacionado a projetos diversos. Projetos sociais, para a igreja e para a comunidade. Primeira pergunta é, como o Senhor compreende o trabalho social da igreja? Eu vou pontuar duas coisas a respeito do trabalho social. Então, primeiro, eu quero dizer que o trabalho social de uma igreja não pode ser restrito somente aos membros da igreja. Acho que essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Nós devemos priorizar a necessidade de nossos membros. Priorizar. Mas não podemos nos restringir a servirmos somente os de nossa casa. Segundo, este trabalho precisa ir além do socorro emergencial. Ele precisa ir além de dar cestas básicas ou pagar a conta daquele que está desempregado, que não consegue pagar a conta de luz, né? Ou talvez comprar um remédio. Ele precisa ir além dessas coisas que são emergenciais e às vezes até pontuais na vida de alguém. Nós precisamos criar projetos que promovam a vida, projetos que promovam, como nós falamos aqui no nosso culto, né, a socialização, cidadania, que dê às pessoas condições para que elas cresçam sozinhas e possam, dessa forma, livremente fazer suas escolhas na vida. Então nós precisamos criar projetos que reconstruam vidas. Nós temos que fazê-lo e nós temos que fazer além das nossas fronteiras aqui, né? Amém. Então já vou até pular para uma pergunta aqui que tem relação com isso. Bom, o que você
pensa sobre a igreja oferecer o serviço de psicologia a seus membros, de forma individual ou talvez em grupo, assim como também outros serviços, odontologia, nutricionista, assim como hoje nós já temos, né? Acredito que 15 pessoas aí fazem parte desse projeto. O que você pensa sobre isso? Poxa, eu acho legal uma pergunta, né, como essa e ter vindo, né, mostra o quanto a igreja está aberta, né, para esse tipo de trabalho. Eu acho sensacional esse tipo de projeto. Nós só precisamos considerar algumas questões a respeito disso, né? Porque assim, vamos fazer, por exemplo, um trabalho de cuidados nessa área terapêutica. Você precisa de estruturar-se para isso, né? Não é só uma questão de dizer, botar uma placa ali e daqui a pouco você está recebendo diversos tipos de pessoas aqui. Então você precisa ter alguém que vai assumir isto, que vai ser a mãe disso, que vai ter que se dedicar integralmente, tá vendo? A isso. Não é? Então você vai ter que pensar nessas possibilidades. Você vai ter que ter uma sala para essas pessoas. Possivelmente vai ter que ter uma sala de recepção para aqueles que também estarão aguardando, né, determinados horários de atendimento. Então existe uma série de coisas que estão por trás disso. Mas, sem dúvida alguma, é algo que eu acho que nós temos sim que realizar e fazer. Nós temos que trabalhar para isso. Dar todo o suporte, né, atendimento neste sentido, né? Eu acho isso fundamental. Isso faz parte, eu acho, de um trabalho que a gente fala de socialização, né? Nós precisamos. Hoje, eu vou aproveitar aqui o gancho, nós damos assistência psicológica, só que hoje nós, igreja, nós pagamos para alguns de nós podemos ter esse tipo de apoio, tá? Nós estamos bancando isso hoje, né? Seria sensacional se nós tivéssemos isso aqui dentro, né, funcionando. Hoje a gente está mandando pessoas para fora, a gente tem feito então este trabalho na medida daquilo que nós podemos como igreja, eu espero cada vez mais, né, podermos ajudar, mas nós já temos feito alguns trabalhos nesse sentido. Outras ações sociais, como eu falei, elas precisam ser organizadas, elas precisam de um pai, de uma mãe. Todo trabalho, toda frente de trabalho, precisa de alguém que diga, eu assumo isso aqui. E ela vai ter que se dedicar bastante a isso. Para você ter uma noção, Rubinho, eu constantemente aqui, né, nós estamos no centro da cidade. Muitas vezes o Jailson, né, que trabalha na portaria aqui da Escola Batista, me interfona lá, pastor, tem uma pessoa aqui que está querendo falar com o senhor. E várias vezes, isso acontece toda semana, eu desço, são pessoas com necessidades, enfim, pedindo, né, dinheiro, algumas vezes tirei do meu bolso, outras vezes eu brincadeira com o Jailson, eu falei, Jailson, a próxima você que vai pagar, você fica trazendo esse pessoal tudo aqui e acha que eu tenho nem condição de sustentar todo mundo, eu não tenho, né? E aí dá risada nele. Eu vou falar assim, não, você vai falar com o pastor Jailson agora. Mas acontece muito. Então você vê, mas nós não temos hoje uma pessoa que fique aqui para fazer esse tipo de atendimento, cadastrar essas pessoas, que possa estar aqui disponível. Isso que eu falei. Então, há uma, quando você pensa nisso, se você abre, você precisa estar disposto a entender que vai ter uma demanda, que você precisa se estruturar para isso, né? Amém. Bom, então eu já vou para uma pergunta que tem relação, você falou sobre salas, precisa ter uma estrutura. Então eu já vou pular para uma pergunta aqui que muitas pessoas perguntaram basicamente a mesma coisa, tá? Então eu vou para essa questão. Teremos ampliação da igreja, da parte física, como construção de espaço para os nossos pequenos, entendo que são as crianças, e outras ampliações? E já relacionando com uma pergunta também que é parecida, precisamos melhorar a nossa infraestrutura para as crianças, gama, adolescentes e jovens. E até mesmo um outro espaço para culto e um ajuntamento. Tem algum projeto para isso? Rubinho, eu vou pedir licença para você. Eu trouxe algo, eu pensei que poderia mesmo surgir essa pergunta. Eu trouxe algo para mostrar que nós temos um sonho, um projeto. Mas eu vou precisar de uma ajuda aqui. Se puder aí abrir aí para mim. Olha lá, o Edgar está aí, o Edgar segurar isso ali. Eu não sei se a câmera consegue focar e jogar isso na tela. Consegue?
Mas isso é um esboço de um sonho, tá? Nós, claro, precisamos ainda trabalhar isso a nível, né, com um engenheiro, precisamos fazer algo profissional. Isso foi um amigo, arquiteto, que só fez um desenho daquilo que eu tinha dito para ele, conversado. Então é só um esboço, mas isso já mostra, né, responde a pergunta que nós temos sonhado, assim, né, com um projeto de ampliação de nossas dependências, tá? E elas são muito necessárias. Nós já estamos hoje tendo diversas dificuldades por uma questão de estrutura. Por exemplo, eu vou citar alguns deles. Quando nós temos um encontro, por exemplo, do Ministério de Casais, aí o Ministério de Casais precisa de um espaço mais amplo, né? Só que muitas vezes esse espaço não está à disposição. Por quê? Porque o Ministério de Adolescentes ou Jovens precisam também do espaço, do tempo, do auditório, né? Outras vezes o Ministério Infantil quer realizar algo, mas aí você tem que tirar o trabalho dos embaixadores. Quer dizer, essas coisas acontecem constantemente. Um ministério disputando o espaço com o outro, né? Um ministério atrapalhando o outro. Então, nós temos uma necessidade urgente de ampliarmos. Esse projeto que o Edgar está segurando é só um esboço. É difícil talvez para alguns entender, mas nós estamos nesse esboço imaginando a construção de um novo prédio, aonde hoje é o templo antigo, e nós estamos imaginando a construção de um novo prédio, aonde está a quadra. A quadra iria para o teto, vai ser lá no topo, eles vão jogar bola olhando para a cidade, né? E teria lá uma área também de um jardim, lá no topo, essa é a ideia, uma área de jardim para nós, para a igreja, para a escola, um espaço ali para um cafezinho, né? Uma coisa para você aproveitar essa área, ambiente externo, tá? Um jardim planejado para que a água, por exemplo, seja canalizada e aproveitada. Enfim, todo um projeto que ainda precisa ser feito. Mas nós temos já esse sonho no coração de ampliarmos para podermos atender todas as necessidades. Aí sim nós podemos, por exemplo, falar daqueles projetos que nós falamos sociais, né? Nós temos um novo auditório, por exemplo, às vezes acontece um velório. Nós temos aqui a escola funcionando. E isso interfere, queira ou não, interfere na entrada dos alunos, na saída. Então eles têm que se desprogramar aquilo que estava programado, interfere tudo. Então nós precisamos de novo auditório. Então todo esse trabalho tem sido feito, tem sido pensado, tá? É um desafio para nós começarmos 2023. Nós precisamos construir um elevador. Você vê que nós não temos hoje em nossa igreja acessibilidade para cadeirantes. Nós precisamos corrigir isso. Estamos fazendo agora um banheiro, né? O banheiro nós vamos ter, nós não temos acesso na frente, mas nós já vamos ter um banheiro, né? Para que isso possa já começar a acontecer. Estamos reestruturando o banheiro. Então são processos que a gente precisa. Então um dos sonhos que eu tenho já, né, tenho conversado com o pastor Décio, para 2023, é nós construirmos em cima já aqui do templo o espaço, tá? Que a ideia é que seja um espaço para o infantil adequado, melhor, porque eles estão usando um espaço que é cantina, na verdade, ali, né? Onde se frita pastel, corre, enfim, a gente tem um espaço melhor para eles, estruturar esse espaço, a gente ter o elevador para que as pessoas possam chegar, né, também ao acesso até lá em cima. Então há planos. Não dá para me detalhar tudo agora, mas esse é um esboço, onde as pessoas estão vendo então os prédios já todos unificados aí nesse esboço, né? Tá? Amém. Então acho que responde essa questão, né? Não sei se você me levantou uma outra pergunta aí agora obrigado, viu, Edgar? Obrigado, Edgar. Amém. Você citou um pouquinho sobre o jardim, sensacional. Planta, jardim, um pouquinho sobre essa parte do meio ambiente. Tem uma pergunta relacionada ao meio ambiente aqui. Você acha que podemos criar um projeto que una a igreja e a comunidade, junto também com as causas ambientais? Por exemplo, um projeto de reciclagem, redução de usos de descartáveis e afins?
Então, todas essas questões, elas são importantes. Eu acredito que a igreja precisa se envolver com essas questões que são atuais, né, de nossos dias. Mas, como eu disse, algumas dessas questões, elas precisam ser muito bem estudadas, avaliadas. Por quê? Porque elas não cabem dentro deste espaço que nós temos. Por exemplo, se você falar em projeto de reciclagem, não dá para nós trazermos reciclagem para dentro daqui. Você tem uma escola. A reciclagem vai exigir, por exemplo, limpeza. A gente sabe que determinados materiais de reciclagem vão atrair baratas. Então, todas as questões precisam ser bem pensadas. A não ser, por exemplo, que a igreja esteja disposta, vamos comprar um outro terreno e nós vamos fazer um local para reciclagem, que vai receber, então, diversos materiais, papelão, lá, enfim, né? Então, por isso que eu disse, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Se a igreja entende que vale a pena isso, igreja, aí nós temos que nos estruturarmos para isso, tá? Então, porque não é só uma questão de você querer fazer, tá? É uma questão de saber se determinados projetos, elas são passíveis, né, dentro de determinados locais, né, e dentro daquilo que nós já temos, né, hoje também. Então, por isso que eu falei, é preciso considerar. Amém. Amém. Então, você que fez essa pergunta, traga o projeto aí para o pastor, né? Porque a gente sabe que tem várias formas de ajudar o meio ambiente, né? Algumas precisam de locais, outras não, outras são mais simples. Traga o projeto aí. Então, quando eu falo de fazer o jardim, por exemplo, estamos pensando nisso. Reutilização da água da chuva, de colocar nesse espaço placas solares, né, para a gente então ter utilização de menos gasto de energia. Enfim, aí você tem um projeto já também nesse sentido ecológico, né? Tá? Isso é importante. Mas como eu falei, alguns projetos precisam ser avaliados, porque tem que considerar que você tem aqui uma escola, tem um outro ambiente também, né? Legal, tá. Bacana. Até o pastor Décio, no ano passado, ele pregou, né, sobre o cristão e o meio ambiente, né? Então, nós como cristãos, nós somos mordomos, né, das coisas que nós temos hoje, né? E o meio ambiente é uma dessas coisas, né? Então, interessante, bacana. Obrigado, pastor. Bom, e aqui tem uma outra pergunta aqui, mas basicamente acredito que precisamos de espaço também, né? O que você acha de criarmos um projeto de leitura em nossa igreja? Pegarmos doações de livros e fazermos um cantinho de leitura? Isso é questão de todos de projeto de ampliação. E como eu falei, a gente pode criar e precisamos dos donos dessas ideias, né? Para que eles abracem isso, né? Eles têm que fazer a coisa acontecer. Legal. Bacana. Bom, vamos para o terceiro e último bloco, a parte de ministérios. Então vamos começar aqui com uma pergunta bem legal, principalmente para as pessoas que entraram agora, que são novos membros da igreja, que podem não conhecer. Bom, pastor Cornélio, pode ser que muitos membros aqui da igreja, principalmente os novos membros, não saibam o que é um GP. Por favor, você pode nos explicar o que é um GP? GP é a abreviatura, né, de grupos pequenos, né? Tá? Grupos pequenos é uma ferramenta que não foi descoberta nos nossos dias, não. Às vezes a gente tem a impressão que é algo novo, né, na vida da igreja. Não, não é. A igreja, em seus primórdios, já no início dela, tá, quando a gente lê lá em Atos capítulo 5, diz que eles se reuniam de casa em casa. Grupos pequenos é essa reunião de pequenos grupos de irmãos de casa em casa. Então, é uma ferramenta que já era utilizada no início da igreja. Eu acredito que ela se perdeu por um período da história e que tem sido redescoberta, né? Essa ferramenta. Tá? Então, grupos pequenos é essa reunião, onde eles tinham comunhão, orações, repartiam o pão, né? Como nós dissemos recentemente no nosso culto. Tá? Esse é grupos pequenos. Então é uma reunião de grupos pequenos de irmãos, né? Legal. Para se edificarem mutuamente. Legal. O grupo pequeno, então, é um local onde os membros se reúnem, né, para uma maior intimidade, né? Porque muitas vezes a gente sai do culto, todo mundo tem almoço para fazer. Lá em casa eu também ajudo no almoço, amém, amor? Lá em casa tem almoço para fazer, tem que correr, né? E muitas vezes não dá para a gente ficar um pouquinho aqui conversando. Então, os grupos pequenos seria esse local para gerar maior intimidade,
para conversar. Isso. A comunhão ela é fundamental para as nossas vidas, né? Como nós falamos, é onde a mutualidade acaba acontecendo, na comunhão, tá? E o grupo pequeno tem essa importância nisso, né? Legal, então já vou atrelar uma outra pergunta. E como os GPs ou grupos pequenos podem ajudar com o desenvolvimento da igreja? Exatamente, os grupos pequenos, eles solidificam os ensinos. Então aquilo que é pregado, por exemplo, na igreja, aquilo que se ouve numa EBD, os grupos pequenos ajudam a consolidar este ensino, tá? Os grupos pequenos ajudam na relação entre os membros, nessa comunhão. Fortalece também, então, as relações uns para com os outros, não é? Porque você tem esses encontros mais íntimos, né? É um encontro onde a informalidade reina, por exemplo, né? Então é muito mais, vamos dizer assim, amoroso o encontro. As pessoas têm a maior oportunidade de se mostrarem, de se revelarem, de se ajudarem, então dessa forma também mutuamente. Nos grupos pequenos também se incentiva a oração. Então se ora também um pelo outro. É um tempo onde alguém pode rasgar o seu coração e saber que aquele grupo vai estar ali com ele, abraçando e orando. Por isso que eu disse, o grupo pequeno então, é uma ferramenta de pastoreio. Ela faz com que o pastoreio se torne real. É muito mais fácil, por meio de um grupo pequeno, por exemplo, alguém perceber que um determinado membro da igreja, uma determinada vida, se distanciou. Porque se ele é parte de um grupo, daqui a pouco o grupo percebe que, poxa, já faz 2 encontros, 3 encontros que ele não vem. O grupo já vai lá visitar, vai abraçar, vai saber o que está acontecendo. A pessoa, então, ela é cuidada de perto. E muitas vezes, na igreja como um todo, nós não conseguimos perceber isso. Às vezes, uma pessoa vai perceber a ausência do outro 4 meses depois. Não é? Não percebe. Então, o grupo pequeno, ele ajuda nesse sentido de pastoreio. Então, agrega muito no pastoreio os grupos pequenos. Por isso, nós queremos, né, trabalhar e implantar, né, grupos pequenos, né? Legal, bacana. Professor, você já falou um pouquinho, deu umas pinceladas, mas não foi específico sobre isso. Tem uma pergunta aqui que ela diz o seguinte: a igreja não se transformará em uma empresa ao contratar pessoas para liderarem os seus diversos ministérios? Não, de forma alguma. O que caracteriza uma igreja a se tornar empresa não é o reconhecimento de que algumas pessoas são imprescindíveis para a vida da igreja. E essas pessoas, por serem imprescindíveis, precisam ser valorizadas, né, e honradas naquilo que fazem. A igreja precisa dessas pessoas e precisa que elas se dediquem num tempo maior, num tempo possivelmente, talvez até integral, né, à igreja. E quando a gente fala só para entender um pouco disso, quando a gente fala de tempo integral da igreja, não é que a pessoa precisa bater o cartão 8 horas da manhã, né, aqui na igreja e sair às 18 horas da noite na igreja. Mas é que ela tenha essa flexibilidade de servir a igreja no horário que a igreja precisa. Assim como, por exemplo, o pastor. Então, a gente precisa dessas pessoas. Tá? Então, reconhecer essa necessidade e honrá-las, né, não é se tornar, por exemplo, uma empresa. Tá? Precisamos entender que a contratação, isto é, dar a ela o sustento, viabiliza para que elas possam realmente trabalhar integralmente para a igreja. Agora eu estou falando de trabalhar integralmente no sentido de se doar no pensar, no orar, em tudo para a igreja. Uma pessoa que trabalha fora, ela tem que dedicar aquele trabalho. O trabalhar fora é o ministério dela. E ela então não vai ter o tempo suficiente para se dedicar integralmente à igreja. Então ela vai se preparar muitas vezes para vir dar uma aula no sábado à noite, para dar a aula no domingo de manhã. Ela não tem um tempo pleno para ficar vivendo igreja. Nós precisamos muitas vezes de pessoas que têm esse tempo pleno para viver igreja. E eu preciso entender que essas pessoas, elas são missionárias da igreja. Elas podem não ter o título de missionários, mas elas são pessoas que
que separaram as suas vidas exclusivamente para o serviço de Cristo, para o serviço da igreja. Então, seja ela, por exemplo, um líder de um ministério infantil, seja ela líder de um ministério de ação social, seja ela o futuro líder de qualquer outro ministério que venhamos a criar, mas essa pessoa que ela abre mão do secular lá fora e ela vive agora para produzir para o reino de Deus dentro da igreja, ela é uma missionária. Ela é alguém que abriu mão de algo para viver a missão de Cristo. E ela foi chamada por Deus e levantada por Deus para uma determinada área específica da igreja. Não, o pastor tem uma área específica, aquilo que eu falei, cada um tem o seu dom, o seu lugar de trabalho. Essa pessoa tem uma área específica. Eu não tenho condições nenhuma de, por exemplo, querer liderar um ministério infantil. As crianças iam ficar horrorizadas comigo, né? Apocalipse para as crianças. Eu não tenho condições de, por exemplo, de assumir um trabalho de louvor e várias outras, mas a minha parte exatamente é estar dando às pessoas direções e condições para que elas possam fluir naquilo que Deus tem para elas, né? E às vezes a gente precisa dessas pessoas. E me permite, sim, eu quero dizer mais uma coisa, assim, o que torna uma igreja empresa não é a questão de remunerar um líder de ministério, tá? Mas é não se mover pelo Espírito Santo. O que faz uma igreja empresa não é a questão de você dispor a sustentar alguém que quer se dedicar a um ministério específico dentro de uma igreja, mas é você, por exemplo, ficar brigando dentro da igreja por causa de um título. Você está transformando a igreja num campo e um espaço de empresa. Você está brigando por cargo, você está transformando a igreja num campo e espaço de empresa. Ou a igreja não está ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer que seja vivido e realizado. Então, não é o pagar alguém que transforma uma igreja em empresa, é a postura que você tem que transforma a igreja numa empresa. Ou num clube social, por exemplo. A igreja que terceiriza um serviço, ela corre um risco de se transformar numa empresa. O que eu quero dizer com isso? A partir do instante que uma igreja ela tem um ministério de ação social, por exemplo, mas é só o ministério de ação social que faz ação social, ela não envolve o resto do corpo, ela está correndo um risco de se transformar numa igreja empresa. Uma igreja onde os cantores do ministério de louvor só canta, por exemplo, eles não participam da intercessão, eles não participam da ajuda de outros, ela está correndo o risco de ser uma igreja só empresa. As pessoas só se enxergam como um pedaço de um corpo, mas elas não se percebem como parte do todo do corpo. Isso corre um risco. Por quê? Porque a gente é o corpo. Então, assim, você tem que entender assim, eu sou pé. Poxa, eu sou o pé, legal. Hoje eu estou usando bastante a ideia do pé para vocês verem meu tênis novo. Eu sou o pé. Então eu só vou servir quando a igreja precisar de mim na função de pé. Não, se a mão está precisando fazer algo, eu vou me prontificar como pé a servir, porque o corpo todo está em movimento. A igreja é um corpo, a igreja ela precisa toda junto se movimentar. Então você tem ministérios e líderes de ministérios para ajudar exatamente a igreja a se movimentar. Não é terceirizar serviços, mas fazer todo o corpo movimentar. Então um líder de ministério vai dar maior oportunidades para que as pessoas possam servir melhor. Se você me permite, o tempo nosso está acabando, mas eu me veio aqui um pensamento. Quem aqui já assistiu aquele programa Pesadelo na Cozinha? É um programa onde o apresentador é um chefe de cozinha, Eric Jacan. O programa funciona da seguinte forma: os proprietários de alguns restaurantes convidam o Jacan para ir aos seus restaurantes com o fim de ajudá-los. Então o que acontece? O Jacan chega nesses restaurantes, os restaurantes já estão funcionando. O dono do restaurante, entenda isso, ele está fazendo o melhor dele pelo restaurante. Ninguém vai abrir um restaurante e vai fazer o pior. Ele está fazendo o melhor dele. Mas o melhor dele não é o suficiente para um bom funcionamento do seu restaurante. Por isso que ele está pedindo a ajuda do Jacan. Agora, não é desvalorizar o que ele vem fazendo. Ele está fazendo o melhor dele. Mas o melhor dele
tem um limite. E aí então ele não consegue mais vencer aquilo, e ele começa então a viver um momento difícil. E aí ele chama o chefe Jacan. O chefe Jacan chega lá e começa a observar. Então ele entra e vai observar. E aí ele percebe, por exemplo, que, poxa, o cara faz lá o bife, mas o outro come o bife, mas o bife que ele comeu está com gosto de peixe. Porque ele acabou de fritar o peixe e já frita o bife junto. Uma coisa simples, mas a pessoa não percebe. Para ele está fazendo melhor. E ele acha que ele está economizando óleo, sei lá o que e tal, né? Então, ele acaba estragando o próprio produto dele. Ele está fazendo melhor, mas porque ele não consegue enxergar aquilo que ele está fazendo direito. Ou às vezes você vai encontrar um outro programa lá, ele chega em um determinado local e a pessoa não tem nem sequer a frigideira correta para fazer determinado tipo de alimento. Então acaba passando do ponto. São vários fatores, né, que podem influenciar. Às vezes a questão é na comanda, né? Interessante, né? Que a pessoa é desorganizada na comanda. Então, você talvez já foi num restaurante, hein, Rubem? Você pede, eu quero uma pizza calabresa. Aí o cara traz uma pizza de banana. Aí você fala, poxa, o erro na comanda. E aí o Jacan começa a fazer o quê? Ele começa a reorientar. Você precisa parar de fritar o teu peixe no mesmo lugar que você frita o bife. Você tem que ter uma frigideira para o bife, uma frigideira para o peixe. Ora, você precisa organizar a sua comanda. Na hora de pegar, marca corretamente o número, põe na ordem e sequência para que cada um seja servido no seu tempo correto. Ele vai organizando. Então, quando nós contratamos um líder de ministério, nós estamos contratando o Jacan. Nós estamos trazendo alguém que vai nos ajudar a enxergar o que nós não enxergamos, a ajudar a reorganizar muitas vezes o que nós precisamos reorganizar. E às vezes são coisas simples, talvez é só uma nova ferramenta que precisa ser incluída, é uma nova forma de falar, uma nova linguagem, ou às vezes precisa reestruturar inteiramente, né? Tem casos que ele entra no restaurante e fala, você tem que fazer tudo, né? Vamos quebrar isso aqui, vamos recomeçar. Às vezes é preciso, mas eu acho que é um bom exemplo para a gente entender isso, né? Por isso que esses líderes vêm, porque eles têm um olhar de fora que pode nos ajudar muito a melhorar o nível dos nossos ministérios. Amém. Ótimo exemplo, principalmente mexeu comigo, que quinta-feira aconteceu isso, na pizzaria, né? Mas até hoje eu estava pensando naquela pizza que deram errado, mas eu já derramei perdão na vida do irmão lá que errou, mas glória a Deus, né? Mas ótimo exemplo. Então, basicamente, nós temos parte do corpo que sempre auxilia na igreja, porém, tem um trabalho secular. Obviamente que é um trabalho que é uma expressão do amor de Jesus. Nós, como igreja, precisamos ser uma expressão de Jesus onde quer nós estivermos, né? Porém, nós não doamos todo o nosso tempo para a igreja e está tudo bem. Porém, tem alguns ministérios que há necessidade de ter uma pessoa focada. Então, ok, totalmente respondido. Bom, tem duas perguntas aqui que eu não vou perguntar, porque você já falou em uma delas aí. Tem uma preocupação aqui de mais de uma pessoa que fala o seguinte: haverá expansão dos ministérios para alcançar, por exemplo, novas gerações ou situações diversas situações de pessoas, por exemplo, como mães e pais solteiros e assim por... Eu sonho com tudo isso. Como eu falei, a questão é que nós temos que dar passo a passo. Estruturas precisam sendo formuladas, né? Líderes precisam sendo captados para que você possa desenvolver determinadas tarefas, determinadas ações. Mas algumas delas eu acredito que acontece dentro de ministérios já existentes, tá? Cuidados com jovens, por exemplo. Hoje, né, nós temos você que está hoje na liderança de jovens, né? Cuidado com jovens. Nós queremos, por exemplo, um ministério de terceira idade, mas nós precisamos de alguém que vai abraçar isso, que vai ser a dona, vamos dizer, no bom sentido desse negócio, né? Não adianta nós só falarmos, nós temos um ministério de terceira idade. Não, nós precisamos ter a pessoa, nós precisamos ter o lugar, nós precisamos projetar, Então, há muita coisa, como eu falei, que são projetos e são sonhos viáveis, mas que nós precisamos ter todos os instrumentos, os recursos humanos para que isso aconteça. Eu acredito que na medida que a nossa igreja vai dando passos e vai crescendo, as coisas vão acontecendo.
tá? Os ministérios, o atendimento, então através do trabalho social, as viúvas, a mães solteiras, vai acontecendo. E na medida que isso vai, e eu acho até que o GP também acaba sendo uma grande ferramenta para esse cuidado. Porque no GP, como eu falei, então, é um pastoreio muito mais próximo, mais íntimo, né? E que vai poder dar essa assistência. Então é uma ferramenta que estende, vamos dizer assim, o seu tentáculo a diversas áreas. Tá? Então acho que o GP, por isso que eu falo, é algo fundamental que nós precisamos, né, iniciar já no próximo ano. Tá? É um sonho. Aí as estruturas, então nós vamos crescendo e a estrutura tem que ir crescendo. A igreja precisa entender, se nós crescemos como igreja, mas a estrutura ficar, a igreja começa a morrer, porque a própria estrutura impede ela desenvolver. Então nós temos que ir fazendo essas coisas juntos, né? Esse crescimento. E esse é o desafio para nós, tá? Mas maior é o nosso Deus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus vai nos ajudar a levantar isso, Deus vai nos ajudar a colocar o elevador, e aí nós vamos ter mais ambientes, mais espaços. Daqui a pouco tem um espaço, um ambiente para aulas de música, né? Hoje nós temos aula de música, eles usam um ambiente que não é adequado, tá certo? Nós precisamos nós temos um estúdio, né, aqui dentro. Então assim, é muita coisa que precisa ser feita, mas tudo tem o seu passo a passo, entende? Mas eu fico feliz que a igreja está sonhando com isso, né? Isso é louvável, porque é uma igreja que já está aberta para isso, tá? Eu fico muito feliz por isso, e nós vamos dar os passos, vamos juntos, né? Eu quero agradecer à igreja, Rubinho, pelas perguntas, né? Pela forma como apresentaram. Peço desculpas se eu não pude aqui responder a todas as perguntas. Me coloco à disposição se alguma pergunta porventura ficou sem resposta e você tiver ainda o interesse, né, de repente ouvir o pastor. Eu estou aqui na igreja, pode vir, né? Eu sempre falo, a porta está aberta. Eu vou tentar daí responder a você pessoalmente aquilo que você tiver de dúvida. Eu sei que às vezes até dentro das minhas colocações pode ter surgido novas dúvidas, né? E se você tem interesse, eu estou à disposição para responder. Mas eu acredito que esse tempo foi muito oportuno.